Olá, hoje o nosso vídeo vai ser sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, conhecido também como aparelho genital feminino, tem função de produzir células sexuais, chamada de óvulos, que é responsável pela produção humana, além da manutenção, nutrição e acomodação do feto e produção de hormônios. Assim como o sistema genital masculino, o feminino é composto por órgãos internos e externos. Os internos são compostos pelo ovário, tubas uterinas, útero e vagina, enquanto o externo é composto unicamente pela vulva. Iremos agora falar um pouco sobre as estruturas. Os ovários têm duas regiões na qual são chamadas de córtex e medula. A região medular é uma região no qual é altamente vascularizada e possui vários sanguíneos, e isso é muito importante para que aconteça a evolução, maturação dos óvulos no ciclo menstrual. Uma outra estrutura muito importante é a túnica albugínea. A eliminação e maturação dos óvulos nos ovários da mulher acontece em 6 etapas, que são elas. Na etapa 1, acontece quando o bebê está sendo gerado, em 2 momentos no primeiro mês. E no terceiro mês, nos primórdios óvulos natais, vamos ter as células foliculares, que vai ficar em torno desse óvulo primário. Temos a junção de ovácitos primários nas células foliculares, se formam os folículos primordiais, que acontece na localização da região do cortical. Na etapa 2, acontece quando o crescimento das células foliculares, que vai ser estimulado pelo FSH, no qual o núcleo vai aumentar de volume. As células foliculares também vão aumentar o volume e se dividir por mitose, formando uma camada única de células cuboides, formando uma zona na qual é chamada de zona pelúcida. Várias glicoproteínas é secretada e envolve todo o óvulo. Com isso, é formado o folículo primário. Na etapa 3, os folículos que vai dar origem são os folículos secundários. Os hormônios vão continuar sendo secretados e com isso ocorre o aumento das células granulosas. Nessa etapa também tem a produção do líquido folicular. Na etapa 4, acontece quando alcança o seu máximo desenvolvimento, e esse folículo é chamado de folículo maduro. Os outros folículos pertencentes ao grupo que estava crescendo em certa sincronia entram em atresia, isso é, a morte programada das células, os óvulos do folículo de degradação. Na etapa 5, acontece a ovulação, que são ruptura da parte da parede do folículo maduro e, consequentemente, liberação do ovócito, no qual acontece próximo à metade do ciclo menstrual, no qual geralmente é apenas liberado um ovócito em cada ciclo. A ovulação é estimulada por altos níveis de estrogênio, pico de secreção de hormônio luteinizante, liberado pela hipófise. O ovócito deixa o ovário, entra na extremidade da tuba uterina, onde por sua vez é fertilizada. Na etapa 6, o corpo lúteo, as células do folículo que ovulou se reorganizam e formam uma glândula endócrina temporária. As células modificam seus componentes enzimáticos e começam a secretar progesterona e estrogênios. As tubas uterinas, por sua vez, são 2 tubos musculares de grande mobilidade, no qual se mede aproximadamente 2 centímetros de comprimento. Anatomicamente, podem ser separados por região infundíbulo, ampola e istmo. Na região próxima ao ovário, são chamados de infundíbulo, caracterizado por ter uma parte na extremidade chamada de fímbrias, que são responsáveis por capturar o óvulo, que vai ser liberado pelo ovário, no qual, depois que pegar os óvulos, irão começar todo o processo de fecundação. No meio, encontramos a ampola, e próximo ao útero encontramos
o istmo. Numa ovulação, as tubas uterinas exibem movimentos ativos decorrente à sua musculatura lisa, no qual favorece a captura dos ovócitos que foi ovulado, no qual tem funções nutritivas e protetoras em relação aos ovócitos. O útero, por sua vez, tem um formato de pera. Além disso, ser constituído pelas principais partes: fundo, corpo e colo uterino. A parte do útero apresenta 3 camadas. Serosa. Essa camada cobre a parte externa do útero e uma parte medial. No entanto, a camada miométrico é uma camada intermediária que possui uma musculação lisa, onde facilita as contrações do movimento do parto. A camada endométrio é a parte mais interna que divide em duas, sendo a camada funcional é que é a única cavidade uterina, além de si aperitada e reconstruída durante o ciclo. Outra parte é a camada basal, localizada ao lado do miométrico. A parte intermediata do útero e parte da camada funcional. A vagina é um dos órgãos sexuais informe feminino e faz parte do sistema reprodutor. A mesma existe em um canal muscular que liga a fúrfula genitália externa, onde é formada pelas seguintes estruturas: o clitóris, pequeno e grandes lábios, os vestíbulos, abertura externa da vagina que delimita os pequenos lábios. As glândulas, para finalizar, têm um ciclo menstrual, que a média geral é cerca de 28 dias. Porém, esses ciclos podem variar de acordo com os problemas de saúde, fazendo com que esses ciclos sejam mais curtos ou mais longos. Os ciclos menstruais é dividido em 3 fases, sendo elas a fase folicular, a fase ovulacional e a fase luteal. Na fase folicular dura entre 5 a 12 dias. Nessa fase, o cérebro aumenta a produção de FSH, que faz os óvulos amadurecer e, com isso, a ovulação é liberado pelo estrogênio, que torna o útero pronto para gravidar. No ovulatório, os níveis de estrogênio continuam aumentando e o corpo produz LH, que seleciona os ovos mais maduros e faz sair do ovário. Depois de liberar, ele chega ao útero e esses dias, caso tenha relações, acontece a gravidez. Por fim, a fase lutear. E os 12 dias finais do ciclo ocorre quando o folículo deixando no óvulo produzindo testosterona para preparar a revestimento do útero, caso haja gravidez. Quando a fecundação não ocorre, esses revestimentos vai sendo eliminados quando a fecundação não ocorre, este revestimento vai sendo eliminado